Hoje, confesso que a pregação é um tema um tanto quanto espinhoso, mas eu realmente peço sabedoria a Deus. Queria que todos vocês até curvassem a cabeça novamente. Já oramos pelas crianças e tem muito a ver também com as crianças. Eu tenho pensado muito nas crianças. Sempre falo sobre isso, sempre falo isso com os jovens, porque é o futuro da humanidade, é o futuro que realmente importa. Então, feche seus olhos novamente, baixe a cabeça, está orando agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Deus, que no nome de Jesus o Senhor possa, meu Deus, trazer sabedoria agora sobre a minha mente, sobre a minha boca. Tudo aquilo que eu venho falar, meu Deus, não venha ser do meu coração, mas sim que venha ser do Espírito Santo de Deus, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor venha tirar agora tudo aquilo que não provém de Ti, toda manifestação que não é de Ti, Pai. Nós repreendemos agora no nome de Jesus, Pai. Profetizamos agora, meu Deus, que no mesmo Espírito, meu Deus, que estamos agora em adoração a Ti, continuaremos. E aqueles que não entraram, que possam ainda, meu Deus, entender isso. Que possa, meu Deus, estar agora em conexão contigo, Pai. Pois acreditamos que o Espírito Santo já se faz presente aqui nessa noite. Ele se faz presente, meu Deus, dentro de nós, Ele se faz presente entre nós, e Ele se faz presente, meu Deus, todos os dias, quando nós acordamos e quando nós deitamos. Mas mais uma vez, toca em nós de uma maneira diferente, Pai. Eu te peço no nome de Jesus que os corações estejam abertos, que as mentes estejam abertas, e que no nome de Jesus as pessoas aqui possam sair, assim como eu saí, mais cheios de Ti, que possam sair mais pensativos naquilo que o Senhor está nos chamando a atenção. E é o que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu tentei colocar uma foto ali. Deu? Ainda está na música. Vou esperar as meninas colocarem essa foto. Sei que é bem difícil, até porque essas fotos dessa rapaziada mais antiga parece que são todas iguais. Sempre parece que é a mesma pessoa, né? Mas por acaso, eu não sei, vou perguntar, mas por acaso alguém sabe quem é esse rapaz? Sabia que ela ia saber. Quem mais? Sabe? Você sabe, mas fugiu o nome? You know? Não. Quem? A Kaiane sabe porque colocou. Pode falar. Karl Marx. Quem sabe quem é Karl Marx? Pai do socialismo e do comunismo. Quantos sabem? Se você não sabe, eu vou te mostrar quem é essa fera. Hoje, eu quero tomar muito cuidado com pregação. Eu não estou aqui para fazer palanque. Eu não estou aqui para falar simplesmente de política ou algo assim. Eu estou para falar algo que é espiritual, algo que é verdadeiro e algo que é muito sério, principalmente em relação às crianças, o futuro das crianças, o futuro da juventude. Então eu queria começar, eu tomei a liberdade e botei o nome dessa pregação de O Cristianismo e o Marxismo. Eu queria começar falando sobre algumas teses de Marx. Não são teses de outras pessoas que achavam o que Marx fazia, pensavam, mas do próprio Marx. Aquele que fez um livro sobre isso e está escrito, e você pode pesquisar, que eu vou ler algumas partes aqui para vocês. Deixa eu só achar. Então, Marx, ele tinha alguns pontos. Ele era contra a propriedade privada.
Isso, como todos que conhecem já sabem. Mas eu quero agora me atentar sobre a tese de Marx. Ela se volta tudo em questão disso. Tudo começa pela propriedade privada, mas é apenas um início. E a primeira coisa que eu quero falar é que diz bem assim: Marx admite que a abolição da família é uma instituição burguesa. É o tópico espinhoso, mesmo para os revolucionários, a abolição da família. Até os mais radicais se assustam com este propósito infame dos comunistas, escreve ele. Em seguida, ele explica que os oponentes desta ideia são incapazes de entender o fato crucial sobre a família. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia, afirma Marx. Para melhorar a situação, abolir a família seria relativamente fácil, tão longo a propriedade da burguesia fosse abolida. A família burguesa será naturalmente eliminada com o eliminar deste seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital. Ou seja, ali o que Marx estava simplesmente falando é que nós somos contra a propriedade privada. E aonde a família burguesa, a família tradicional, ela se assenta sobre a propriedade. Logo, nós devemos acabar com a propriedade. Aonde a igreja se assenta? Na propriedade. Logo, nós devemos acabar com as igrejas. Essa é a ideia em que o mundo está tendo. Não é simplesmente algo só sobre política. Eu não estou aqui querendo trazer isso para vocês, mas eu quero que reflitam nisso, porque eu tenho me espantado com como os cristãos, principalmente, não têm se atentado a isso, e como isso realmente faz muita diferença na cabeça, principalmente dos jovens e das crianças. E aqui a segunda coisa que eu quero falar, tem várias outras coisas, é só mais uma porque eu não quero ficar mais lendo aqui, desse jeito, que diz sobre as verdades eternas. Marx apresentava não acreditar que existisse qualquer outra verdade além da luta de classes. Tudo aquilo que as pessoas comuns consideravam ser verdade era, segundo Marx, apenas imposições burguesas. Para Marx, a luta de classes era a única verdade inquestionável, e era ela o que determinava todas as outras verdades. E aqui eu não vou ler muito, porque ele só continua repetindo sobre isso. E eu quero ler mais outra parte, pulando essa parte, que continua ainda falando sobre a religião e sobre o que ele acredita sobre a religião. Marx acredita que ele define a religião pura e simplesmente como uma projeção de nossa realidade terrena para um plano superior metafísico. A religião consiste para ele em um mundo fantástico, criado pela mente humana que tenta dar a certos fenômenos naturais um ar sobrenatural. Isso significa que a religião com o seu Deus não passa apenas de uma ilusão. Algo a que não se deve dar crédito. Para aqueles que estudaram, têm pelo menos uma noção histórica da filosofia. Veremos que vários autores em sua antropologia não hesitaram em afirmar que o homem é um ser dotado de carência. Marx é um destes. Ele define a natureza humana por suas carências ou necessidade e pela dialética da satisfação dessas necessidades, desdobrando-se seja na relação do homem com a natureza exterior,
pelo trabalho, seja a sua relação com outros homens pela natureza. Ou seja, o que este homem, sei que está difícil para até traduzir isso, até se eu falar devagar eu acho que vai ser um pouco difícil, mas resume, que dá para entender. O que ele está falando ali, simplesmente, é que ele não acredita na família que Deus constituiu, ele não acredita na religião e ele não acredita que existe esse Deus. E agora eu quero, conforme essa palavra, eu vou ler bastante, porque eu quero mostrar na Bíblia, eu quero mostrar teses de Marx. E eu quero abrir agora em Gênesis 1:1. E eu vou lendo bem rápido, porque eu tenho que abrir várias e várias passagens. Então, Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quantos acreditam nisso? Nossa, eu não sei se vocês acreditam. Quantos acreditam nisso? Amém. Amém? Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que existe um Deus e que Ele criou os céus e a terra. E como eu li aqui antes, como ele não acredita na religião, e a religião é nada mais, nada menos do que um fruto da nossa imaginação, o homem tem essa carência de um senso de eternidade ou algo assim. E aqui eu consigo provar para Marx que diz lá em Romanos 1:20, porque os atributos insensíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Que diz em Romanos 1:20, em Salmos 19, vou abrir bastante a Bíblia. 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E agora em Eclesiastes, devia ter anotado certinho, eu não sei porque eu não fiz isso, para eu já ler. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo se fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, em Romanos, Paulo está falando ali que a criação de Deus, tudo aquilo que nós vemos e olhamos, a gente consegue perceber que tem Deus. Quando nós olhamos um para os outros, nós conseguimos perceber que existe Deus. Você imagina se eu pegasse esse relógio, eu estivesse andando sozinho, no meio do mato, e eu achasse esse relógio. Eu não ia olhar esse relógio e ia falar: esse relógio brotou aqui do nada. Esse relógio surgiu de uma explosão. Não, eu ia olhar e falar: nossa, o design desse relógio, alguém produziu, alguém pensou naquilo, alguém pensou nesse relógio, como ele iria ser. Alguém pegou com as próprias mãos e começou a fazer esse relógio. E é da mesma forma eu e você. Marx não acredita, mas nós acreditamos que da mesma forma, quando nós olhamos um para os outros, nós olhamos e nós pensamos: isso não surgiu de uma mera explosão. Isso não surgiu da terra simplesmente, mas só surgiu brotando. Não, surgiu com alguém que fez esse design. Alguém desenhou cada um aqui. Quando olhamos as montanhas, quando olhamos os mares, a gente não pode simplesmente imaginar que isso foi uma mera
explosão. Alguém pensou em tudo aquilo. E da mesma forma, quando ele diz que é algo da cabeça do ser humano, a religião é algo da cabeça do ser humano. Aqui diz, em Eclesiastes, que nós somos criados com esse senso de eternidade. O ser humano, ele sente falta de algo, e esse algo é a eternidade. É algo como se fosse um imã, que fica te puxando e você às vezes sente aquele vazio e você não consegue entender o porquê. E às vezes é simplesmente porque você não está se lembrando todos os dias da eternidade. Porque não existe droga, mulher, dinheiro ou o que for nesta terra que possa te dar mais satisfação de você entender que você é salvo. De você entender que Jesus Cristo morreu na cruz por você. A segunda parte que nós podemos provar que para Max que Deus existe, e ele já sabe, eu acredito que ele já sabe. Está em Êxodo 3:14. Uma pessoa abre em Êxodo 3:14. Assim vai ser mais rápido. Porque senão eu vou demorar muito aqui. 3:14. Tá rápido. Sim. Então, lê de novo, 13:14, mais uma vez. Agora outra pessoa abre aí em João 14, mas não lê ainda, que a gente ainda vai ficar nessa parte. Alguém aqui sabe quem é Benjamin Franklin? Alguém? Ele é estudado. Benjamin Franklin foi um cientista e Nossa, me fugiu a palavra agora. Tem outro nome que se dá pra ele também. Cientista e... filósofo também, mas tem outra coisa. Tem outra coisa que eu tinha lido e... Enfim, ele foi muito importante para os Estados Unidos. Sim, mas é porque eu estou tentando procurar esse nome, eu não consigo lembrar agora. Mas aí tinha outra palavra, é quase igual a que ela está falando aqui. Mas agora eu não consigo lembrar. Enfim, ele foi muito importante para os Estados Unidos, pois ele assinou a Declaração da Independência, ele assinou o Tratado de Paz e a Constituição Americana. E quando ele fez sua autobiografia, ele não se preocupou em mostrar para as pessoas que ele existiu. Ele simplesmente escreveu. Ele não se preocupou em simplesmente ficar trazendo formas que iam mostrar para as pessoas que ele tinha realmente existido. Porque ele existiu, se eu não me engano, em 1700. Ele nasceu em 1705. E a mesma forma, como poderia ser diferente com Deus? Deus, depois disso aqui, eu vou mostrar algumas partes que a gente pode ver também sobre a inerrância da Bíblia. Mas Deus, ele não precisa provar para ninguém que ele é Deus. Se você acredita em Deus, glória a Deus, glória a Ele pela sua vida. Se você não acredita, eu sinto muito e oro para que um dia Ele se revele a você. Mas você deixando ou acreditando em Deus, Ele não vai deixar de ser Deus. Você seguindo
a Ele ou não, Ele não vai deixar de ser o Criador dos céus e da terra. Você acreditando que o Filho dele morreu por você ou não, o Filho dele não vai ter deixado de ter vindo aqui e morrido pelos seus irmãos. Então Deus, Ele não precisa que você Ele precisa ficar se explicando para você. E aqui, agora lá em João 14, 6 ao 11. 14, 6 ao 11. Quem abriu? Alguém tinha aberto? João 14, 6 até o versículo 11. Até o 11. Amém. Então a primeira coisa, nós conseguimos ver, como a gente viu lá em Romanos, e Salmos e Eclesiastes. Nós vemos que Deus existe através das coisas que foram criadas, através do senso de eternidade que temos dentro de nós. A segunda coisa, nós vemos através da Bíblia. Nós vemos que a Bíblia, ela é inerrante. Nós vemos que através da palavra nós conhecemos a Deus. E a terceira coisa é como o Léo acabou de ler. Nós sabemos de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Nós conhecemos a Deus através do seu Filho Jesus Cristo, pois Ele é o único que pode nos levar ao caminho a Ele. E agora algumas provas. Lá em Isaías, eu vou ler realmente bastante. Só vou ler, na verdade, hoje. Porque é realmente um estudo hoje. Em Isaías 40, 22, tem uma prova de Deus, uma prova que a Bíblia ela é verdadeira. E eu vou trazer mais outras duas aqui. Alguém, se já quiser alguém abrir lá em Jó, alguém abre em Jó 26. Então, Isaías 40, 22 diz bem assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Quando diz aqui, Ele está sentado sobre a redondeza da terra. Como um homem naquela época, sem tecnologia nenhuma, um homem naquela época sem foguete nenhum, ele sabia que a terra era redonda, senão por uma revelação divina. Eu poderia trazer várias outras coisas, que nem o Alexandre, ele já trouxe aqui quando a gente fez teologia com ele aqui, e ele mostrava os números e mostrava umas coisas que a gente ficava tipo, meu Deus, que isso, a Bíblia é muito real, mano, a gente sabia que era real, mas e ele ia mostrando, e é muito bacana, quando você faz teologia, nossa, é muito bacana. Vamos cobrar o pastor aí para que a gente possa ter curso novamente, né, pastor? Que é muito bom, e a gente consegue ver aquilo e a gente fala, meu Deus, não é simplesmente um arrepiozinho, não é simplesmente
na hora do louvor eu senti alguma coisa. Não, é real. Alguém abriu em Jó 26, 7, leia. Como o homem, Jó, naquela época, sem foguete nenhum do Elon Musk, sem nada disso, ele sabia que a terra estava flutuando, não tinha nada embaixo da terra. Como ele sabia da gravidade, como um homem naquela época sabia disso. Como Marx não conseguiu enxergar isso. Um homem que estudou muito, pois aquele homem estudou muito realmente, mas usou toda a sua capacidade de estudar para destruir famílias. E é o que ele tem feito até os dias de hoje. É o que ele tem feito até os dias de hoje. E essa é a Bíblia que você acredita, e eu poderia trazer inúmeras coisas que poderiam te mostrar que Deus, que essa Bíblia, ela é real. Mas se você estiver igual lá em Salmos 14, em Salmos 14:1, diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e pratiquem abominação, já não há quem faça o bem. Quando a pessoa já está nesse estágio, não adianta nada, não adianta provas, não adianta nada. Ele não vai acreditar e não vai se curvar a isso. E a outra coisa é lá em Hebreus 11:6, que diz sobre fé. Nós temos todas as provas, nós temos tudo aqui, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé. Acreditar em Deus é ter fé. E agora eu quero trazer de volta para Marx. E eu quero trazer alguns pontos que ele também faz parte disso, mas agora na verdade eu vou ler sobre o William Godwin. Vocês sabem quem é esse? Esse é um pouco mais complicado de saber. Mas ele foi um jornalista, filósofo que acreditava que os seres humanos propensão inata para o mal. O que é isso? Ele acreditava que o ser humano por si só, ele não tinha capacidade, desde pequeno, ele ser mal por si só. Ele aprendia isso. Quando na realidade nós entendemos que o ser humano, ele nasce ruim. Ele é ruim, por natureza. Desde a época de Adão e Eva, o ser humano é ruim. E ele não acreditava nisso. Mas ele acreditava que os vícios, as injustiças e a pobreza são provocadas por instituições sociais, que é protegida pela minoria para controlar a população. Ele defendia as desigualdades sociais e de gênero. Foi o primeiro feminista que militava contra o casamento, contra a monogamia e contra as estruturas tradicionais em geral. Ele defendia o divórcio e a liberdade sexual, tanto para homens quanto para mulheres. A mentalidade revolucionária de William desenvolveu-se a partir do iluminismo, o liberalismo da abolição de privilégios, a busca da felicidade. Estes são alguns dos temas que desenvolveram os pensadores iluministas. William foi o primeiro autor a defender sistematicamente a igualdade sexual e cerne do feminismo. Esse foi o principal ponto de origem do feminismo. Um dos proto-feministas foi Marx de Sade, cujo nome, isso não importa. Então esse homem,
ele defendia o divórcio, defendia sexo à vontade, com quem quiser, a hora que quiser. E é sobre isso que eu estou falando aqui hoje. É sobre uma ideologia e algo que tem entrado dentro das casas, e entrado dentro das famílias, das TVs, assim, como as músicas até de John Lennon. Imaginem um mundo que não tivesse religião. Imagine um mundo que não tivesse um céu, um inferno, que acima de nós só tivesse o céu, na verdade, não tivesse o inferno. Isso é o que o mundo tem pregado. Isso é o que lá fora as pessoas têm pregado. E muitas das vezes, algumas pessoas vão com boas intenções, achando que aquilo é algo bom, mas tem algo perverso por trás. E lá em 2 Reis, 2 Reis 21, 7, diz algo interessante sobre o rei Manassés. 21, 7 diz bem assim: também pôs a imagem de escultura de poste-ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. O que era esse Deus de poste? Era literalmente um poste que era um Deus. Esse Deus, esse rei Manassés, ele colocou esse Deus lá, e eles tinham, olha que coisa pesada. Espero não tem nenhuma criança assim que vá, né? Todo mundo tem uma certa idade para entender o que eu vou falar. E eu acho que agora para frente eu vou até acelerar para dar tempo, mas é um pouco pesado as coisas que eu vou falar daqui para frente. E essas pessoas que estavam ali com Manassés, junto com esses deuses que estavam dentro do templo, eram prostitutas rituais. Todos sabem o que são prostitutas, mas talvez nem todos saibam o que são prostitutas rituais. Era uma religião onde as pessoas estavam entrando dentro do templo, onde Deus falou com Davi, onde Salomão construiu. As pessoas estavam entrando dentro daquele templo para ter sexo umas com as outras, todas ao mesmo tempo, e eles acreditavam que aquilo iriam fazer com que os deuses iriam atender os seus pedidos, através do sexo, através da liberdade, que é isso que Marx prega. Um templo santo onde Deus falou que era para o nome dele ser glorificado. Pessoas entravam e saíam e tinham relações dentro do templo. A liberdade sexual, a ideologia de gênero, está tudo ligado a isso. Não é simplesmente sobre Marx, não é simplesmente sobre política, é simplesmente sobre algo espiritual, um âmbito que vem, algo que vem acontecendo desde 2 Reis. E lá em 2 Reis 23, 6, 7 diz: também tirou da casa do Senhor os postes ídolo, e que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas das prostitutas, da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Então é isso que acontecia ali dentro. Então aqui quando a gente vê sobre esse William Godwin, ele foi o primeiro a militar
pelas mulheres e defendia as mulheres. Ele defendia o divórcio e a liberdade sexual. É exatamente o que está acontecendo aqui em 2 Reis. Agora, lá em Mateus 19:14, diz assim: aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. E o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente sobre isso, sobre as crianças, a nova geração, sobre jovens, que tem sido muito influenciado por vários tipos de coisas. E eu trouxe até a frase que a missionária Kátia sempre tem dito há um tempo já, sobre seus sentimentos podem ser válidos, mas não quer dizer que são verdadeiros. O que quer dizer isso? Eu me sinto de tal forma, eu sinto que eu nasci mulher ou eu nasci homem, mas eu não sou isso. Eu sinto que eu sou um cavalo, eu sinto que eu sou um cachorro, eu sinto que eu sou uma mulher, eu sinto que eu sou um homem. Isso tem cada vez se agravado mais e mais para crianças. E essas ideologias têm sido aplicadas para crianças. E eu vou trazer algo para vocês que é para chocar vocês. E vocês podem pesquisar e ver sobre este documentário. Alguém já ouviu falar do Dr. John Money? Ela sabe de tudo. Dr. John Money. Eu vou falar para vocês. John Money e a família Hamer. John Money era um psicólogo, um psiquiatra, muito famoso, que lidava com essas questões de pessoas transexuais que estavam em processo de mudança de gênero. E essa família Hamer, eles tinham 2 gêmeos. E aí eles tiveram uma infecção no pênis dos meninos. Eram 2 meninos. Eles tiveram essa infecção, eles levaram os meninos no hospital, e aí foram tirar e tal, e acabou que piorou, e por um erro médico, acabaram cortando o pênis de um dos meninos. Cortaram o pênis de um dos meninos, se eu não me engano o nome dele é Bruce, e eles desesperados, sem saber o que fazer com o filho deles, eles um dia estavam na TV, para vocês verem a relevância que esse homem tinha, esse Dr. John Money, a relevância que esse cara tinha. Ele estava na TV e estava mostrando sobre um estudo que ele estava fazendo, como era possível pessoas serem transformadas. E a família viu aquilo e foram até ele. Quando contaram a história, ele falou: ok, eu vou ajudar vocês. E ele começou a escrever um livro e começou a acompanhar essa criança. E o que fizeram com essa criança foi mudar o nome dele para Brenda. Mudaram o nome dele para Brenda, desde criancinha mesmo, bebê. E começaram a criar como uma menina. E ele cresceu. E para você ter o ponto da cabeça do ser humano, e a maldade, e a nojeira que isto é, que este homem, esse doutor, depois que esse rapaz, ele cresceu, e ele descobriu tudo isso, e ele contou, isso é um documentário, isso é documentado, isso é verídico, ele começou a dizer, ele fazia experimentos com a gente, uma vez na semana, ele pegava a gente, e ele ensinava pra gente, pra mim e pro meu irmão, como era que eu, como menina, deveria me portar. Ou seja, ele fazia os 2 irmãos terem relações sexuais para que ele pudesse entender
como uma mulher ia se comportar, o que a mulher fazia. Essa é a ideologia de Marx. Não é simplesmente sobre política. É isso que você quer para os seus filhos? Esse é o futuro que você quer para suas crianças? Essa é a ideologia desse homem. É o que ele acreditava e ele fez. Com o passar do tempo, quando Bruce soube, o seu irmão, acho que Brian, teve muitos problemas com droga e álcool, acabou morrendo por conta dessas coisas. Os pais, a família totalmente destruída, totalmente em depressão, porque a família foi destruída com essa doideira, com esse peso espiritual. Bruce entendeu, começou a falar, mas ainda tentou ser um homem realmente, tentou ter uma família, não suportou, tirou a própria vida. Dr. John Money, através da ideologia de Marx que ele acreditava, ele acabou com a família Hammer. Ele tirou a vida dessas pessoas. Ele tirou a vida dessas pessoas. Nós não temos nos preocupado com essas coisas, pois existe algo mais diabólico e mais maligno do que isso. Existe? Não existe. Não é simplesmente sobre ideias ou o que for. É algo muito sério. É algo muito sério. E para você ter noção, se pessoas que se sentem mulheres ou homens que não nasceram assim realmente e são só simplesmente querem mudar assim, e se isso fosse algo que fosse realmente real, não seria 43% dessas pessoas que trocam sexo se matassem. Vocês podem pesquisar, 43% das pessoas que trocam sexo, quase a metade delas se matam. Isso aumenta 20 vezes mais quando elas estão tomando hormônio, remédio. 20 vezes mais. Se isso fosse trazer a libertação para alguém, 43% dessas pessoas não se matariam. Podem existir pessoas que viveram o resto da vida assim, e talvez se enganam que aquilo faz bem. Mas 43% tirando a sua própria vida é algo estranho. 20 vezes mais quando tomam hormônio. E a ideologia de gênero é como ela é a terceira onda do feminismo. Porque tiveram várias ondas, a primeira, a segunda e aí tem a terceira. E realmente elas, as feministas ou o que for, elas tomaram posse disso. Essa é a terceira onda. Mas você pode ver que quanto parece mais que vai ajudar a elas mesmas, elas mais excluem elas mesmas. É o caso de pessoas, homens, que se sentem mulheres, estão nos esportes, e tem um que eu esqueci até o nome dele, é do vôlei. Ele só jogava em time paia, e aí, de repente, quando ele pegou e se assumiu que era uma mulher, foi aceito, ele bateu todos os recordes, foi realmente sensacional. E todas as meninas que jogavam com ele falaram, se não tivesse uma diferença entre o homem e a mulher, a nossa rede também seria 2,43. É 2,42, 2,23, né? Não sei a altura. Mas a rede dos homens é maior. Por quê? Ela tem mais fibra muscular, ela isso ou aquilo, ela pula mais, não tem como. Eu sei que ela tá conquistando o espaço dela, mas fica ruim pra gente. São entrevistas das próprias jogadoras. Então, quanto mais parece que está ajudando, e isso tem acontecido, é que nem o
comunismo, é essa coisa. Estamos contra a burguesia, estamos contra tudo isso e vamos juntar todo mundo e todo mundo vai ser igual. Todo mundo vai ser igual e parece que é bonito, o discurso é bonito, mas na realidade não tem nada daquilo. Na realidade não tem nada daquilo. O ideal realmente é que todos tivessem pelo menos o básico para se viver ou pelo menos uma vida digna. Mas você não pode querer cobrar de um médico que ele receba ou ganhe ou o que for por outra pessoa que faz um supermercado, passa no mercado as compras. Aquela pessoa, ela está lidando com vidas, ela está lidando com pessoas, ela pode simplesmente tremer ali e tirar a vida de alguém. Então parece que é para ajudar todo mundo, parece que é algo que vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. Mas na realidade tem muito além disso. Não é só como Marx começou falando sobre a propriedade privada. Ele começa sobre a propriedade privada, sobre as pessoas que não têm propriedade privada. Mas a família se assenta sobre a propriedade privada. Logo, nós temos que acabar com a família. A igreja, ela se assenta sobre a propriedade privada. Logo, nós temos que acabar com as igrejas. Você pode pesquisar, você pode ler, eu não estou inventando, você pode estudar e você vai ver que ele falava abertamente e explicitamente sobre tudo isso. E para finalizar, eu quero falar algo muito importante. Pois nós acreditamos que nós ainda vivemos nesse mundo, nós ainda temos coisas aqui para viver. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. É por isso que a maioria de vocês, se não todos de vocês, estão aqui para ter uma vida melhor, para construir uma vida melhor para a família de vocês, para ter uma segurança ou o que for. Mas entenda, não vai ser um político, não vai ser uma pessoa aqui nesta terra que vai conseguir fazer com que a gente tenha esperança. Pois em Salmos 25, 2, 3 diz: em ti confio, ó meu Deus, não deixe que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionado ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. João 1, 3, 3: todo aquele que nele tem está a esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Salmos 31, 24: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Salmos 33, 20: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmos 33, 22: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Salmo 39, 7: mas agora, ó Senhor, que hei de esperar, a minha esperança está em ti. Nossa esperança não está no ser humano, não está simplesmente em um político. Não idolatre políticos, não idolatre pessoas. Somente um povo que não tem uma esperança escatológica eterna em um rei para si pode idolatrar um governante. Uma igreja que não entende de quem é Deus, somente esta igreja consegue idolatrar um político. Uma igreja que não entende sobre escatologia, que é a salvação, sobre a eternidade. Essa é a igreja que se firma em seres humanos. É lógico que não podemos apoiar pessoas como Karl Marx, que vão totalmente contra os princípios cristãos. Isso é óbvio, isso é claro. Mas não podemos idolatrar pessoas. Nós devemos adorar apenas a Deus
E nós devemos ter esperança apenas nele, pois essa terra vai se passar. Vocês, nós, iremos nos passar. Mas a eternidade, ela fica. A vida depois daqui, ela fica. Então, que no nome de Jesus, com essa mensagem que eu possa ter passado, a importância de nós estarmos prestando atenção para onde os nossos filhos, eu não tenho, mas assim eu profetizo, onde eles estão indo, para onde os jovens estão indo. Eu tenho me espantado, e como o doutor John Money, ele fez um livro sobre a experiência dele, e ele fala no livro, o ideal para que alguém trocasse de sexo seria antes dos 2 anos de idade. Antes dos 2 anos de idade. Que uma criança com 2 anos de idade pensa sobre o quê? Ela só quer brincar. Ela só quer estar perto dos pais. Isso é espiritual, isso é maligno, isso é um inferno. Isso é um inferno. O que Max fez foi tirar uma vida, foi tirar outra vida, foi tirar a vida de uma família. Eu peço para que orem não simplesmente pelo Brasil. E é esse o fato com que eu vim até com essa blusa aqui. Mas não só pelo Brasil, porque a Europa está tomada disso. A Europa está totalmente corrompida, onde é o berço evangélico, o berço cristão, onde John Wesley, onde homens grandiosos que eram apaixonados por Deus. Existem igrejas que são pubs. Existem igrejas que estão tomadas por pessoas que desdenham de Deus, desdenham do Evangelho. O que a igreja tem feito? Jesus, ele não se juntou a nenhum partido político. Ele pregou o Evangelho. Ele pregou o que ele acreditava. Mas ele também nunca se juntou a nada que aquilo que iria contra as Escrituras. Ele nunca se juntou a nada disto. Então, primeiro, não se junte a nada disto. Segundo, não idolatre homens. Porque da mesma forma como eu tenho visto cristãos apoiando socialismo, o comunismo, aonde na Nicarágua cristãos estão sendo perseguidos perto do Brasil. É a Colômbia, depois é a Nicarágua, é ali, é perto. Cristãos apoiando isso e achando que é normal. Mas eu também tenho visto cristãos idolatrando homens de uma forma que não se deve. Quantas vezes você tem lido a Bíblia? Quantas vezes nós temos lido a Bíblia? Quantas vezes nós temos adorado a Deus de uma forma genuína? Mas nós estamos idolatrando pessoas ao invés disso. Então entenda isso. Não aceite essas ideologias para a sua família, pois tudo que essas pessoas querem é simplesmente acabar com a família, e simplesmente por poder, dinheiro ou o que for. Mas também não idolatre homens. Se tenha que escolher alguém, escolha, mas não idolatre homens. Então, fique de pé agora. Vamos estar orando. Então, nesse momento, eu quero que você agora feche seus olhos e ore
ore pela sua família, ore pela família dos seus vizinhos, ore por todas as famílias, para que Deus proteja essas famílias. Pois a família, ela é o projeto de Deus. O projeto de Deus não foi simplesmente os mares, os céus. O projeto de Deus é a família. Então você pode ver que tudo que o diabo vai fazer, ele vai fazer com que a família se destrua. Pois nós vemos homens que não dão a mínima para a família. Homens que não pegam a responsabilidade de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Homens que não conseguem se conter apenas com a sua mulher. Mas também temos mulheres aonde estão totalmente corrompidas por esses pensamentos e por essas ideologias. Temos crianças e jovens que estão totalmente perdidos no meio disso. E não é simplesmente ideias políticas. São ideias espirituais. São ideias que, como em 2 Reis, pessoas acreditavam que tendo sexo uma com as outras, ao mesmo tempo, várias pessoas dentro do templo, onde era para estar adorando a Deus, acreditavam que os deuses iam estar em favor deles. Então que você possa orar pela família, possa orar pelo Brasil, e possa orar por todas aquelas pessoas que estão sendo perseguidas pelo simples fato de serem cristãos. Feche seus olhos agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te pedir, Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, possa, Pai, possa, meu Deus, guardar a nossa família, Deus. Guarde, Espírito Santo de Deus, aqueles, Pai, que não estão, meu Deus, entendendo dessa dimensão, Pai, mas que o Senhor possa guardar e possa abrir os olhos. Abra, meu Deus, os nossos olhos espirituais e nos dê, meu Deus, uma disciplina, meu Deus. Uma disciplina, meu Deus, para orar mais. Uma disciplina, meu Deus, para nos conectar mais contigo. Uma disciplina, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, estar lendo mais a Bíblia. Podemos, meu Deus, estar, meu Deus, consagrando mais a Ti, Pai. Uma disciplina, meu Deus, aonde vai fazer a diferença, meu Deus, na vida da nossa família, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Deus, guardar, meu Deus, o Brasil, Pai, guardar os nossos familiares, Pai. Porque nós não estamos lá, mas nós temos pessoas lá e que a vontade do Senhor seja feita, Pai. Que, meu Deus, da maneira que for, que seja feita da Tua vontade, mas que o Senhor guarde, meu Deus, a nossa família. Que o Senhor guarde, meu Deus, aqueles cristãos ali na Nicarágua, Pai, que estão sendo perseguidos, Pai. Que o Senhor guarde, meu Deus, os cristãos, meu Deus, que estão sendo mortos nesse exato momento na Nigéria, Pai. Que o Senhor guarde, meu Deus, os cristãos perseguidos em todos os lugares do mundo, Pai. Pois esses homens estão, meu Deus, por paixão a Ti, morrendo, Deus. Mas nós acreditamos que no céu eles irão receber, meu Deus, galardões, Pai. Nós te pedimos, meu Deus, que as portas dos infernos não venham prevalecer, meu Deus, sobre a Tua igreja. Nós te pedimos, meu Deus, que assim como essa música diz, que o céu possa se descer e possa se prevalecer, possa permanecer, meu Deus, e se instalar, meu Deus, sobre a igreja sobre essa igreja, meu Deus, aqui da terra. Nós te pedimos, meu Deus, que nós estejamos conectados com o céu, Pai. Assim como Pedro, meu Deus, tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra, nós ligaremos do céu, Pai. Mas que nós venhamos ligar coisas boas, Pai. Que nós não venhamos, meu Deus, idolatrar, meu Deus, políticos, pessoas. Que nós não venhamos, meu Deus, achar que eles serão a nossa salvação. Porque só existe um Messias e Ele já veio e Ele voltará, Deus. Ele voltará e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Te pedimos que agora com um senso de urgência, Pai, que nós possamos te dar a glória, a honra e o poder, por somente Tu merece, somente Tu merece, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, a glória é Tua, a glória é Tua, a glória é Tua, a glória é Tua. Somente o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor é o governante dos governantes, o Senhor é que governa sobre toda a terra, sobre os céus e sobre até mesmo o inferno. O inferno, ele não pode, meu Deus, prevalecer, meu Deus, sobre as Tuas palavras. Ele não pode prevalecer, meu Deus, sobre a Tua vontade.
Então que seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, meu Deus, não só sobre o Brasil, mas seja feita, meu Deus, a tua vontade, meu Deus, sobre a Irlanda. Seja feita a tua vontade, meu Deus, sobre a França. Seja feita, meu Deus, a sua vontade, meu Deus, sobre a Nicarágua. Seja feita sobre a Colômbia, sobre todos os países, meu Deus, do velho continente. Sobre todos, meu Deus, os países, meu Deus, da América do Sul, da América do Norte. Nós te pedimos, Pai. Abençoa, meu Deus, essa nação, Pai, que é o Brasil. No nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, nos causa, meu Deus, um incômodo para pregar o Evangelho. No nome de Jesus é o que nós te pedimos, nós te glorificamos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.